Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a meditação é de Eclesiástico, capítulo 8. Não disputes com um homem poderoso, para que não caias em suas mãos. Não tenha desavença com um rico, para não acontecer que ele te mova um processo. Pois o ouro e a prata perderam a muitos, e o poder deles chega até a transviar o coração de um rei. Não tenhas desavença com um grande falador, e não amontoes lenha em sua fogueira. Não convivas com um homem mal educado, para não acontecer que ele fale mal de teus antepassados. Não despreze um homem que renuncia o pecado. Não lhe dirijas censuras. Lembra-te de que todos merecemos o castigo. Não despreze um ancião, pois alguns dentre nós também envelheceremos. Não te alegres com a morte de teu inimigo, pois sabes que todos morreremos e não queremos que com isso se regozijem. Não despreze o que contarem os velhos sábios, mas entretém-te com muitas palavras, pois é com eles que aprenderás a sabedoria e os ensinamentos da inteligência e a arte de servir irrepreensivelmente aos poderosos. Não despreze os ensinamentos dos anciãos, pois eles o aprenderam com seus pais. Estudarás com eles o conhecimento e a arte de responder com oportunidade. Não acendas os tições dos pecadores, repreendendo-os, para não acontecer que te queimes na chama dos seus pecados. Não resistas perante um insolente, para que ele não arme cilada às suas palavras. Não emprestes dinheiro a alguém mais poderoso que tu, pois se lhe emprestares, considera-o perdido. Não prestas fiança ao trem além de suas posses, pois se o fizeres, considera-se na obrigação de pagá-la. Não julgues o procedimento de um juiz, pois ele julga conforme a equidade. Não enveredes por um caminho com um audacioso, para não acontecer que ele faça recair sobre ti seus deleitos, pois ele só age segundo o seu capricho, e por causa de sua loucura perecerás com ele. Não tenhas desavença com homem irascível. Não vás para o deserto com um audacioso, porque para ele nada vale o sangue. Ele te destruirá quando te achares sem socorro. Não deliberes com loucos, pois só ama o que lhes agrada. Não resolvas perante um estranho, pois não sabe o que ele pode imaginar. Não abras teu coração a qualquer homem, para não acontecer que receba uma falsa amizade, e além disso, o trajes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra de Deus, então, ela é muito certa em dizer que nós não devemos disputar nunca com pessoas poderosas. Porque uma pessoa poderosa, ela é capaz de fazer qualquer coisa para destruir uma pessoa mais fraca. Infelizmente, nós não podemos cair nesta armadilha. Então, o próprio Deus vem nos orientar a nunca ter desavença com um rico, para não acontecer que ele mova o quê? Um processo. E muitas vezes esse processo ele ganha, porque ele usa das armas que ele tem, muitas vezes do poder, da mentira, do dinheiro, né, para pagar alguém, para poder defender ele. Pois o ouro e a prata perderam muito, a muita gente se perdeu.
Então o Senhor vem nos dizer para a gente não cair nesse caminho, pois e o poder dele chega até transviar o coração de um rei. Veja só. Não tenhas também desavença com um grande falador. Quer dizer, não jogue lenha na fogueira. Se a gente está perto de alguém fofoqueiro, alguém que gosta de falar demais, não vamos jogar lenha na fogueira, é Deus que está nos orientando. Não convivas com um homem mal educado. A gente sempre diz que nós precisamos conviver com santos, com pessoas que rezam. Não convivas com pessoas que te levam para o mau caminho. Se Deus está falando para não conviver com pessoas mal educadas, é óbvio que não podemos conviver com pessoas que vivem uma vida longe de Deus. Deus está orientando para não acontecer que ele fale mal de teus antepassados. Não despreze um homem que renuncia ao pecado, é outro caminho. Que às vezes a pessoa renuncia ao pecado, ela fica sozinha na vida. Ninguém quer saber de ser amigo daquela pessoa. E Deus está dizendo para a gente não desprezar essa pessoa, para a gente acolher, não dirigir palavras, não dirijas censuras. Lembra de que todos mereçamos o castigo. Não se alegre com a morte do seu inimigo. Por quê? Porque todos nós vamos morrer. E não queremos com isso que ninguém se regozije, né? Então, se uma pessoa nos prejudicou, se uma pessoa prejudicou o país, se a gente se alegra com a morte dela, nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. Não desprezes o que contaram os velhos sábios, mas entretém com suas palavras. Mais uma vez, Deus vem nos ensinar a aprender com as pessoas mais idosas, mais velhas, mais anciãos. Os anciãos, eles têm uma formação que é a vida para nos ensinar. E estudarás com eles o conhecimento e a arte de responder com oportunidade. Quer dizer, eles são uma escola de formação, de ensinamento, né? E Deus, então, vem nos orientar também a respeito do dinheiro. Se você, então, tem um dinheiro e você sabe que quando você empresta, você pode correr o risco de não receber. Então, é melhor você doar esse dinheiro para alguém do que passar nervoso para querer receber e não poder. O próprio Deus fala, não emprestes dinheiro a alguém mais poderoso do que tu, pois se lhe emprestares, considera perdido. E não prestes fiança ao trem além de tuas posses, pois se o fizeres, considera na obrigação de pagá-lo. Então Deus está dizendo já, né, que o empréstimo é um perigo, o resultado é sempre muito dano para você. Não enveredes por um caminho com um audacioso, para não acontecer que ele faça recair sobre ti seus delitos. Quer dizer, o audacioso aqui é um homem que vai, né, que vai atravessando, que vai vivendo uma vida de pecado de forma desregrada, né? É uma ousadia para o mal, não para o bem. Então, não resolvas perante um estranho, pois não sabes o que ele pode imaginar. Não abres teu coração a qualquer homem, para não acontecer que receba uma falsa amizade, né? Então, precisamos ter muito cuidado, precisamos conhecer as pessoas. Hoje, você nem conhece a pessoa, às vezes via internet, já está marcando de casar com a pessoa, de ficar noivo com a pessoa, às vezes nem conhece. Então, nós precisamos de muito cuidado com isso. A leitura de hoje, dia 17, terça-feira, 17 de agosto, vem nos falar o quê? O livro de Juízes 6, 11 a 24a, né? Vem falar que veio o anjo do Senhor e sentou-se debaixo de um carvalho que havia em Éfra, e pertencia a Joás, da família de Abisaer. Gedeão, seu filho, estava sucumbido, e limpando o trigo na ira para o esconder dos madianitas. Quando o anjo do Senhor lhe apareceu, disse: o Senhor está contigo, valente guerreiro. E é esta palavra que eu quero
que você guarde de toda essa leitura hoje, né, de Juízes 6, de 11 a 24. O Senhor está contigo, valente guerreiro. Vai, e com esta força que tens, livra Israel da mão dos madianitas. Sou eu que te envio. Então, o Senhor está contigo, e tu derrotarás os madianitas como se fosse um só homem. O Senhor está contigo. Vai, valente guerreiro, vai. A palavra de Deus diz: se achei graça diante de ti, né? O próprio Gedeão diz: se achei graça diante de ti, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Como eu gosto disso. A gente precisa aprender a pedir sinais para Deus, né? É tu que está falando comigo, então me dê um sinal. Então, não te afastes daqui, até que eu volte com uma oferenda para te apresentar. O Senhor respondeu: ficarei aqui até voltares. Gedeão retirou-se, preparou um cabrito e com uma medida de farinha fez pão ázimos, pôs a carne no cesto e o caldo numa vasilha, levou tudo para debaixo do carvalho e lhe apresentou. O anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os pães ázimos, coloca-os sobre esta pedra e derrama por cima o caldo. E Gedeão assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão e tocou a carne e os pães ázimos. Levantou-se então um fogo da pedra e consumiu a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da sua vista. Percebendo que era um anjo do Senhor, Gedeão exclamou: ai de mim, Senhor Deus, porque vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: a paz esteja contigo. Não tenhas medo, não morrerás. Então Gedeão construiu ali mesmo um altar ao Senhor e chamou: o Senhor é paz. Ai, que coisa mais linda. Esta que é a palavra do Senhor para nós. Então, o Senhor está contigo, valente guerreiro. É isso que tem que gravar hoje. E a resposta do Salmo hoje é: o Senhor anunciará a paz para o seu povo. Salmo 84. E o Evangelho de São Mateus 19, 23 a 30, que vem nos dizer, né, em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha. Veja o que Deus está falando. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terás como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra, né? Até hoje a gente é assim. Te seguimos, rezamos, estamos fazendo novena, estamos meditando a palavra. O que vamos receber com isso? Somos assim também, né? E Jesus é tão bom, né? Que Ele não perde a calma e ainda dá uma resposta tão bonita como essa. Então, quem que tiver deixado tudo, os apóstolos tinham de fato deixado sua profissão e tudo para acompanhar Jesus. Terão sua recompensa, mas seu jeito de deixar tudo não é o único possível. Jesus deixa claro que o mais importante, de fato, colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida, antes de tudo e de todos. A cada momento somos desafiados a renovar e a viver nossa opção até as últimas consequências. A fidelidade é o caminho, mas tem suas exigências. E Cristo nos deu exemplo de fidelidade ao Pai. E hoje o nosso santo da igreja
é o São Roque, sendo dia 16 reservado na liturgia a memória de Santo Estevão, transferimos para hoje a comemoração de São Roque, a fim de prestar nossa devota homenagem ao grande protetor contra a peste e que tanta devoção granjeou nos corações dos fiéis. Essa devoção entrou no Brasil por mérito, sobretudo dos imigrantes italianos, pois há vários séculos na Itália, Roque é um dos santos mais populares, invocado especialmente contra a panepidemia, tão frequente no passado e hoje também, né, atual. Embora sua figura de santo e taumaturgo seja largamente provada na história, e os dados de sua vida cercado de lendas se apresentam-se incertos. Isso, no entanto, nada impede que sua figura seja apresentada como relativa certeza. Nasceu Roque em Montpellier, na França, por volta do ano de 1295. Pertenceu a uma família nobre e rica pelos bens e pela fé que calou profundamente no coração do jovem Roque. Pouco antes de 20 anos, ficou órfão dos pais, inspirando-se nas palavras de Jesus ao jovem do Evangelho: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres e vem e segue-me. Roque, de fato, distribuiu todos os seus bens aos pobres e, tomando o hábito característico dos peregrinos, dirigiu-se a Roma a fim de venerar as tumbas dos apóstolos e Paulo. Na Idade Média era relativamente frequente a figura dos someiros que cruzavam as estradas da Europa para visitar, em espírito de penitência, os lugares sagrados, sobretudo Roma e a Terra Santa. Roque, descalço, atravessou a França e já ia pela Itália adentro, quando chegou às regiões infestadas pela peste. Água Pendente, Rimini e outras cidades. Foi então que Roque descobriu sua vocação. Os atingidos pela peste eram jogados aos montões fora dos povoados, geralmente para gemer entre horríveis dores até a morte. Roque sentiu-se abrasar pela caridade de Cristo, que nos fez ver no doente ou sofredor um membro seu padecente. Transformou-se em enfermeiro, consolador e até coveiro, com heróica dedicação, desafiando o perigo da contaminação. A que nos diz a história, Deus, em atenção à caridade e oração de São Roque, restituía a saúde de inúmeros doentes e fazia cessar mais depressa a terrível peste. Depois de 2 anos de dedicação aos pestilentos, Roque chegou à cidade eterna para satisfazer sua piedade. Em Roma, porém, encontrou um novo campo de ação, dedicando-se durante 3 anos ao serviço dos doentes. Em seguida voltou pela mesma estrada, passando por lugares, chegando a Piacenza, deparou com um novo surto de peste que dizimava a população. Com a abnegação que lhe era característica, entregou-se ao caridoso serviço dos doentes e aí, vencido pelo cansaço, foi atingido pelo horrível mal. Roque arrastou-se sozinho por um bosque adentro, entregando-se exclusivamente à providência divina. Todos os dias Deus lhe mandava um cachorro amigo levar-lhe um pão. Certo dia o dono do cachorro, levado pela curiosidade, seguiu os rastros do animal e assim conheceu o paradelo de Roque. Comovido pelo fato, tornou-se companheiro do santo no piedoso serviço aos doentes. Estabelecido em sua saúde por especial assistência divina, Roque decidiu voltar à sua terra, Montpellier, mas passando por regiões agitadas por guerra. Ele foi tomado como espião e condenado à prisão, onde veio a falecer após 5 anos de humilhantes sofrimentos. Contava 33 anos de idade. Identificado depois da morte, Roque recebeu o culto, que em breve estendeu-se por toda a Europa. Muitos artistas de renome imortalizaram sua memória, retratando-o em traje de romeiro, com perna chagada e um cachorro levado, um pão na boca. Que história, hein? Fortíssima.
Que São Roque, então, interceda pelo término da pandemia. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança. Nossa salve, a vós bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. E após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.